Roda reposicionada, o carro foi abaixado. Para a gente efetuar o afrouxamento dessa porca, por uma questão até de praticidade, vamos dizer assim, né? A gente é interessante esterçar ela um pouco à direita, né, no caso, como se eu estivesse esterçando o carro para a direita, fazer esse movimento aqui com a roda. Para isso basta a gente dar a partida no carro, para a direção hidráulica ajudar a gente, né, nesse sentido. E com a roda esterçada a gente vai ter um melhor posicionamento da alavanca sem risco de pegar e de riscar em nada. Se a roda estiver assim, a gente tem essa área para trabalhar com a alavanca, então fica um pouco mais fácil. Vou pegar a chave. Dessa maneira. Aqui, por conta da profundidade da chave, ainda vai ficar ruim. O ideal seria fazer realmente sem extensão nenhuma, mas por uma questão dimensional eu vou ter que usar uma extensão pequena para facilitar. Tem um outro detalhe que é o seguinte: o carro está em parque, como a gente está vendo. A gente deixa ele em neutro e desliga. Por que em neutro? A gente deixa ele em neutro pelo simples fato de que a gente vai ter que fazer uma força considerável numa porca que está acoplada ao eixo de transmissão, que está acoplada ao câmbio. Com o câmbio em parque, existe uma trava dentro do câmbio que mantém os eixos travados. E isso pode sobrecarregar essa trava, esse mecanismo do parque. Então a gente deixa em neutro para evitar dano ao câmbio automático. O carro está numa superfície plana, o freio de mão está puxado, só que o carro está em neutro justamente para, caso exista um movimento na roda durante o processo de afrouxamento ou mesmo de aperto dessa porca, isso não seja repassado para o câmbio não sofra as consequências, não danifique nada, enfim. Então é extremamente importante fazer isso com o carro no neutro. Então vamos começar. Vamos pegar a extensão de 3/4. Chave para essa porca 1 polegada e 3/8 ou 35 milímetros. Observe o quanto a roda mexe quando eu faço esse movimento. Isso aqui certamente o câmbio poderia ser um problema para o câmbio se tivesse que amortecer tudo isso de movimento. Uma extensão lá, que isso aqui não vai dar conta não. Nos casos onde a gente não consegue remover, mesmo a ferramenta tendo um tamanho legal, a gente é obrigado a recorrer para uma alavanca. Essa, por exemplo, eu mandei fazer agora há pouco, né, porque até então eu não tinha ferramenta, em aço 10-20. Aí na base da alavanca ele tem que sair. Porca afrouxada. Vou repetir o processo do lado de lá. Após afrouxar do lado de lá, eu vou ligar o carro de novo, endireitar o eixo. E em seguida eu vou suspender o carro, colocar ele sobre cavaletes. E aí a gente vai poder retomar o processo de remoção da roda, enfim, e continuar efetivamente
o trabalho. Então vamos proceder dessa forma e a gente já retoma com o carro sobre cavaletes. Bom, o carro já foi suspenso sobre cavaletes, vamos continuar. A gente havia afrouxado a porca, basta a gente remover. Lembrando, medida da chave 1 polegada e 3/8. Encaixa perfeitamente. Próximo passo, a gente tem que arrancar a parte da pinça de freio. Pode ser feito a remoção desse primeiro conjunto, que na verdade é o pistão, né? É o êmbolo. A gente remove ele e depois retira as pastilhas e remove o suporte. Ou pode-se tentar remover todo o conjunto de uma vez só. Isso também é possível. Aí fica a critério, o que for mais conveniente. A gente não pode esquecer de, uma vez removido, a gente deixar ele suspenso ou apoiado, que seja de alguma forma que não seja pelo próprio peso no flexível, para não danificar o sistema. Inicialmente, a gente vai tentar remover o conjunto inteiro para simplificar um pouco a questão da remontagem. A gente tem aqui nós temos o disco e aqui nós temos a pastilha. A gente nota que tem esse vão, tá vendo? Aqui está o cilindro, o êmbolo, e aqui tá já a pastilha. Para não forçar no disco, para não empenar, a gente vai tentar com uma chave fazer esse movimento no sentido da luz com a pastilha, de modo que esse êmbolo recue um pouco. Não precisa recuar muito, mas um pouco vai ser necessário recuar, sim. Por quê? Porque a gente não tem o trabalho na hora de remover o conjunto. Porque por menos que seja desgastado o disco, existe uma diferença de diâmetro da borda externa para a borda interna. Isso é inerente ao desgaste do conjunto. Eu vou mudar a câmera de posição, tentar fixar ela para ver se eu consigo pegar o detalhe desse recuo, né, desse afastamento do conjunto de pastilha de freio, e a gente já retorna. Espero que a imagem esteja numa captação legal. Vamos posicionar a chave de fenda aqui no ressalto da pastilha e fazer esse movimento para o conjunto recuar. Já distanciou legal. Cadê aqui a imagem? É que eu queria. Ali, ó. Tá vendo? Já afastou bem a pastilha. Isso é mais do que suficiente para o que a gente precisa para remover o conjunto. Diferentemente da troca, que a gente tem que remover esse parafuso, são os pinos guias. No caso desse sistema, a gente tem que remover esses parafusos Torx. Tem esse e tem um outro lá embaixo, acho que está visível, os dois, né? Esse e o outro ali. Esses dois têm que ser removidos para que todo esse conjunto saia, sem precisar desmontar a pastilha, sem precisar tirar a mola, sem precisar fazer nada. Eu vou mudar a câmera de posição e a gente continua. Só um detalhe. Vamos inverter um pouco a ordem. Vamos soltar. Aqui está a fiação da ABS, esse miudinho aqui. Ele é preso aqui embaixo com uma chave Torx. A gente simplesmente vai pegar uma chave Torx, soltar isso aqui e desacoplar esse sensor. Esse sensor é o sensor do ABS. Então a gente tem que tomar um extremo cuidado com essa fiação, com a conexão, com tudo, né? Porque isso aqui é bastante sensível.
Eu vou tentar posicionar a câmera de uma maneira que eu consiga alguma captação disso e a gente já retorna. Uma Torx 30, a gente simplesmente afrouxa esse parafuso com cuidado. Esse parafuso não precisa fazer muita força, até por isso que eu optei por não tentar usar catraca nem nada do tipo, porque o torque é baixo. Vou mostrar ele um pouco mais no detalhe. Aqui é o sensor. A gente vai dar uma limpadinha nele, né? Com calma. Guardar esse parafuso para não perder. Esse parafuso dá até para deixar ponteado na peça. Eu vou fazer isso para evitar de sumir ou de ter algum outro tipo de transtorno. Uma outra coisa também legal que pode ser feita. Tá vendo esse dispositivo aqui? A gente puxa ele para fora. Isso libera o cabeamento inteiro do sensor da ABS. Com isso a gente tem um pouco mais de mobilidade nesse conjunto, para a gente deslocar, a gente colocar um pouco mais para cima, enfim, para favorecer o manuseio aqui do conjunto. Beleza? Bom, sensor ABS removido, vamos mudar a câmera de posição e vamos fazer a remoção do conjunto de pinça e caliper do freio.